Uma honra poder conversar com vocês, todo o pessoal da região de Campinas. Bom dia a todos. Muito obrigada, deputada. Deputada, bom, vamos começar pela tragédia de Suzano. Acho que não dá para ser diferente hoje. Muito pesado tudo isso, né? Aliás, o ano começou pesado, né? Com Brumadinho, depois dos desabamentos, agora essa situação. Então, realmente muito pesado. Para a gente também boechar e vai juntando tudo. Mas como é que a senhora viu ontem os posicionamentos de autoridades? A gente teve Major Olímpio, a gente teve Dilma e o pessoal do PT, nós tivemos o nosso presidente levando... Primeiro, assim, eu respeito muito a liberdade de manifestação e de opinião das pessoas, né? E não sou o tipo de pessoa que parte do pressuposto de que as minhas opiniões são as corretas e a dos outros não. Então eu costumo ouvir e considerar com seriedade todos os pontos de vista. A minha percepção é a seguinte: a gente tem que dividir um pouco as coisas, né? Eu vi muita gente falar que o fato ontem tem a ver com a flexibilização da posse de arma. Desculpa, não tem. Não tem nenhuma relação com isso. Com certeza os rapazes não possuíam arma de maneira lícita, né? Para possuir arma é necessário cumprir uma série de requisitos e então assim acaba sendo um discurso um pouco vazio esse, muito embora eu respeite, né? A fala de que se houvesse guardas ou policiais ou seguranças armados nas escolas, isso poderia ser evitado, ela é correta em partes. A existência de pessoas armadas nas escolas não necessariamente impediria o evento, vamos dizer, que jovens, por qualquer razão, ou pessoas, por qualquer razão, invadissem as escolas para matar. Agora, havendo pessoas armadas e treinadas em todas as escolas, com certeza o número de mortos seria menor. Porque a hora que entra alguém armado, atirando, consegue alvejar um. Porque quem está armado para defender a escola derruba esse cidadão. Entendeu? Uhum. Então eu sou muito pragmática nessa questão. Entendo que polícia e segurança sem arma é quase a mesma coisa que nada. Acho que o ideal seria ter, sim, seguranças em todas as escolas, públicas e privadas, fortemente armados, para defender as nossas crianças, que são o nosso maior tesouro. Agora, é importante que as autoridades, sejam favoráveis ou contrárias à posse ou ao porte de arma, entendam que não é adequado fazer, vamos dizer assim, ou apologia à arma, entendeu? Eu acho assim, é um tema complexo, é um tema delicado e a gente tem que ter cuidado para tratar dele, porque acontecem generalizações. Não pode ter arma porque isso aí tem a culpa da arma. Não tem nada a ver. Não, a arma é maravilhosa, a arma soluciona todos os nossos problemas. Também não tem nada a ver, né? Tem que ter um uso responsável das armas, né? Legalmente adquiridas, seja a posse, seja o porte. Agora, não é adequado ficar endeusando a arma, fazendo foto com arma, estimulando, né, a paixão pelas armas. Não é adequado. Eu acho que são posturas inadequadas para autoridades e formadores de opinião. Do mesmo jeito que eu critico artista, político, que fala bem de maconha, que fala bem de bebida, que fica fazendo apologia dessas coisas para a juventude, eu acho inadequado fazer apologia de arma para a juventude. Tá? Agora, sou favorável, sim, ao cidadão que cumpre os requisitos ter acesso a armas para a defesa de todos nós. Ok, bom, um outro ponto muito falado ontem foi o timing do presidente Jair Bolsonaro para expressar solidariedade
às famílias das vítimas. Levou 6 horas. A senhora achou inapropriado? Qual a opinião da senhora acerca disso? Mas eu acho assim, não me compete, você entendeu? O tempo que cada um vai ter para falar, se vai falar, é uma coisa pessoal. Eu, por exemplo, já passei situações de catástrofes sociais que eu fiquei tão sentida, tão abalada, que eu demorei para me manifestar. Então, não necessariamente o timing da manifestação implica maior ou menor dor. Às vezes uma pessoa, uma autoridade marqueteira, mesmo sem sentir nada, coloca rapidinho uma mensagem de pesar. Então, eu não acho que é o tempo da mensagem que diz, né, qual é o tamanho do sentimento. Então, cada um se manifesta no momento que entende que deve. Isso também está dentro da liberdade de manifestação. Não acho que seja da minha competência julgar. Deputada, a senhora falou, né, sobre essa apologia às armas. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, durante a sua campanha, o gesto, né, de campanha era a arminha com a mão. Isso não acaba sendo também uma apologia? Eu não gosto, já falei para ele que eu não gosto. Pode pegar todas as minhas fotografias, eu nunca fiz esse gesto, entendeu? Quando na campanha alguém... Era muito engraçado, porque às vezes os eleitores pediam, doutora, faz a mão de arminha. E eu falava, não faço, a gente tem que separar as coisas. Então a senhora é contra posse e porte de arma? Não sou por uma questão técnica, por uma questão pragmática, mas eu não vou ficar fazendo sinal de arminha. Agora, cada um, entendeu, se expressa da maneira que entende. Da mesma maneira que os políticos esquerdistas vivem falando bem de droga. E eu também acho isso muito grave. O máximo que eu posso dizer é, olha, não concordo, entendeu? Mas eu não posso impedir que o outro faça sinal, que o outro fale de droga. Eu posso tentar chamar, vamos dizer assim, para a racionalidade, né? Bom, deputada, vamos agora focar a Assembleia. A senhora assume ali uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado amanhã. Primeiro eu queria falar com a senhora sobre as assembleias em si, que tem estado aí sob fogo cruzado, muita gente questionando o papel de Assembleia Legislativa, que é um baita gasto sem retorno para a sociedade. Como é que a senhora vê essa fala? Eu acho que as pessoas têm razão quando fazem essa crítica, e esse estado, né, de coisa se alcançou pelo absoluto abandono das assembleias, inclusive por parte da imprensa, que a imprensa cobre Brasília e esquece os estados, e a imprensa tem um papel fundamental, que é invadir os espaços de poder para poder mostrar como as coisas acontecem lá dentro. E as assembleias foram esquecidas. Muitas vezes existe uma omissão dos órgãos competentes para apurar. Aí eu não sei dizer se a omissão é por esquecimento ou porque as assembleias também têm competência para julgar aumentos de salários e assim por diante, né? Mas não dá, por exemplo, o que aconteceu na Alerj, o nível que chegou a Alerj, é algo inconcebível. E o deputado que estava no topo das denúncias acabou de ser reeleito presidente da Alerj com o apoio do governador do estado, que foi eleito com discurso de renovação. Então, assim, a coisa é muito grave, né? Eu acho que esses meus 2 milhões de votos, eles foram muito, muito importantes para chamar a atenção para as assembleias legislativas do país inteiro. Porque muita gente me pergunta assim, poxa, doutora, com esse potencial a senhora ficar, né, na esfera estadual, mas olha que coisa boa, né? De repente, uma pessoa que tem tanto voto vem para uma assembleia e traz junto uma visibilidade que as assembleias não tinham. Né? Mas o papel das assembleias, ele não está esvaziado, não fica só, né, numa coisa menor o papel das assembleias? Como é que a senhora vê isso? O constitucional das assembleias é importantíssimo. Agora, elas não estão cumprindo esse papel. O papel número 1 das assembleias não é criar lei, é fiscalizar.
E elas não estão cumprindo esse papel, porque como elas não querem ser fiscalizadas, elas também não fiscalizam. Então, entrando nessa seara, a gente tem amanhã a posse e também a eleição do novo presidente da Assembleia. Sim. E que a senhora concorre, e mais outros 3, dentre os quais o Cauê Macris, que é o atual presidente, e está aí sob um chumbo danado da imprensa, que vem apontando casos aí de mau uso do dinheiro da verba eleitoral, assim, ele... e tem acusado o pessoal que está com ele, o PSL, a senhora, de estar com leviandades, levantando situações aí para poder, em cima dessas situações, ser eleita presidente. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu mesma desconhecia todos esses fatos, tá? Quais fatos? Que os funcionários do gabinete do atual presidente doaram dinheiro na campanha dele. E aí eu pergunto, que diferença faz devolver o dinheiro no envelope ou doar para a campanha? Nenhuma. Vão ser as autoridades competentes que se manifestam. O deputado recebeu doações significativas de fiscais de renda, que são uma categoria muito respeitável, mas que tem interesses fortes dentro da casa. Será que isso é adequado? As autoridades competentes que se manifestem, né? Houve a delação da CCR, de que ele teria recebido dinheiro de caixadores, coisa e tal. O que mais? Questão do posto de combustível. Numa matéria do Estadão, que eu não tinha nem como imaginar, que ele tem um posto de gasolina e fez vários cheques da conta de campanha, que é um negócio que ninguém consegue fazer, para o seu próprio posto de gasolina. Somando com o pai, parece que foram R$800 mil. E esse dinheiro foi usado, pelo menos assim disseram as matérias, para comprar um imóvel particular. Eu pergunto, o que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Agora, como cidadã paulista, eu acho muito triste que ele venha a ser reeleito sem explicar nada disso. Então, existe uma tese de que a senhora tem chances de ser eleita presidente na eventualidade de rolar na Assembleia o que aconteceu no Senado, quando Davi Alcolumbre, indicado, apoiado pelo Onix, acabou ganhando do Renan Calheiros, assim, uma coisa bastante improvável. A senhora vê essa possibilidade como certeira? Olha, eu penso o seguinte, é uma disputa que vai ser decidida amanhã, acredito que por volta das 6h, né? Que a posse é às 3, tem um tempo ali de debate, não sei se ele vai deixar a gente fazer uso da palavra, eu acho que deveria, né? Uma disputa é uma disputa. São 4 candidatos. Em tese, os 4 têm chances, né? Vamos aguardar. Ô, deputada, e a senhora acha que, por exemplo, os partidos tradicionais, PT, PSDB, MDB, vão se articular para evitar o crescimento do PSL dentro da Assembleia Legislativa? Já estão unidos nesse mistério, vamos dizer assim. Não só os partidos, mas figuras lendárias lá da Assembleia também, que são mais pessoas individuais do que siglas propriamente, já estão irmanados, né, com essa proposta de não permitir que nós tenhamos acesso à administração da casa, à documentação referente a licitações, contratações e assim por diante. A senhora pode falar quem são essas figuras? Basta querer saber. Bom, então, assim, já estão. A união do PT com o PSDB é histórica na casa. Eu acho graça quando alguém fala, principalmente os meus amigos petistas, acham que o PSDB é inimigo do PT. Não tem a menor ideia da realidade, né?
E então estão lá irmanados, a gente já tem funcionários desde novembro dizendo quem serão os componentes da mesa, o que torna a eleição algo fictício, né, o que fere qualquer princípio eleitoral, você ter o resultado 4 ou 5 meses antes. E então é contra tudo isso que a gente está lutando, entendeu? Nós poderíamos ter aceito as pressões e ter, vamos dizer assim, abraçado as vantagens que foram oferecidas e fazer qualquer discurso de pragmatismo, né? Pela governabilidade, para poder fazer andar nossos projetos. Mas a bancada refletiu muito, 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 e nós entendemos que o povo votou na gente para a gente enfrentar isso tudo que está aí. Bom, isso que eu ia falar com a senhora. A gente está vendo que o PSL no Brasil tem várias caras. Sim. São Paulo está muito diferente. Exatamente. Qual é a cara do PSL de São Paulo? A gente pode falar que é um partido em uníssono? Como é que a senhora vê? Olha, o partido tem a cara da senhora? Eu tenho o sentimento de que tá surgindo um grupo, né, desse pessoal da nossa bancada, assim, que é um grupo que promete. Né? Somos nós 15 e mais o Arthur Duval, que está no DEM, mas que para mim é do partido MBL. E a nossa meta é fazer valer tudo aquilo que o povo pediu nas ruas, entendeu? Unir o discurso ao comportamento, né? Que a gente percebe muito isso. O político faz um discurso e tem outro comportamento. Isso, discurso e gesto. E quanto mais perto a gente chega, né, mais isso se revela. Então é triste, sabe? Chega a ser assim, sei lá, espiritualmente triste, sabe? A senhora está preparada, deputada, para lidar assim com figuras tipo Campos Machado, né? Como é que a senhora se preparou para lidar com esse tipo de figura? Olha, eu não sou evangélica, mas eu vou emprestar uma frase sábia, né, dos irmãos evangélicos. É a seguinte: Deus prepara. Deus prepara. Se eu não tivesse condições de enfrentar, Deus não teria me colocado lá. Qual vai ser a principal pauta, assim, a primeira pauta que a senhora vai chegar defendendo e brigando por ela na Assembleia, isso independentemente de ser eleita presidente da Casa? É que tudo depende dessa eleição, porque o presidente da Casa não pode apresentar projetos. Tá. Então, a depender de amanhã, eu vou ter uma atuação A ou B dentro da Casa, entendeu? Uhum. Então, na eventualidade... Se eu for eleita, óbvio que eu vou ter um tempo grande aí para organização, para verificar se dá para enxugar setores, entendeu? Verificar... Se os assessores que estão na casa têm nível técnico para estarem na casa, porque eu vou prestigiar... Não vai ser eleita, esquece, deputada. Não entendi. Com esse discurso, não vai ser eleita lá. Não tem coisa mais corporativa do que legislativa. Assim. Tem que ter fé. Vamos pensar a senhora enquanto deputada. Vamos ver o que a senhora vai chegar lá. Na condição de deputada, eu tenho várias pautas para a educação. Tem um projeto do coração no âmbito da saúde, que é garantir às mulheres, sobretudo que dependem da rede pública, o direito a fazer cesárea, que existe hoje uma obstinação pelo parto normal, e as mulheres são torturadas aguardando 10, 15, 20 horas, apesar de já estarem com 40 semanas de gestação. Muitas vezes passa do tempo, o bebê fica sequelado. E ninguém admite isso porque é politicamente incorreto falar em cesárea hoje em dia, né? Uhum. Então eu vou, talvez já no primeiro mês, apresentar esse projeto. Tenho pautas no campo da educação, várias. Até tive uma audiência essa semana com o secretário da Educação, que foi muito solícito. A gente quer trabalhar em conjunto para aumentar o número de vagas do período integral, para tornar a escola mais participativa. Acho que a gente tem que estudar maneiras, e eu sei que isso é super impopular, mas vai ter que ter, não tem jeito, é matemática,
de desvincular o salário dos aposentados, né, funcionalismo público, daqueles que estão na ativa, porque hoje a gente não pode dar aumento para quem está trabalhando, porque a folha dos aposentados é mais pesada do que a folha dos ativos, né? Eu estudei isso lá com relação, por exemplo, aos funcionários da USP. Então, isso gera uma iniquidade, uma falta de eficácia, de eficiência na máquina. Então, assim, eu tenho vários projetos já pensados, vou só levantar os dados necessários para colocá-los em prática. Deputada, a gente tem um ouvinte nosso, né, o Tiago Moreira, que ele fez um levantamento, né, sobre o orçamento da Alesp, né, que para 2019 o orçamento é de 1,2 bilhão de reais, e ele fala que, a grosso modo, a Alesp custa cerca de 10 vezes o orçamento anual da Câmara Municipal de Campinas e cerca de 1/9 da fortuna que custa a soma Câmara mais Senado federais. Então, essa que é um valor muito alto para a Alesp. Caso eleita, né, presidente da Alesp, qual será, né, o seu jeito de administrar a casa para tentar reduzir esses custos, né? Olha, eu sou muito econômica, de verdade, entendeu? Na minha vida, né? Eu não sou uma pessoa assim que, se tem, gasta. Eu sou extremamente econômica. Se eu sou econômica com o meu dinheiro, eu imagino que com o dinheiro dos outros eu vou ser bem mais. Outra... Então, o povo está com medo, porque eu tenho falado que eu vou economizar muito, né? O economizar não significa perseguir as pessoas, nem prejudicar quem está trabalhando, mas é fazer trabalhar de verdade, né? A gente vai fazer aquilo ali funcionar. Outra questão também, deputada, que eu vi até uma entrevista da senhora em outra rádio, a senhora não quis usar o termo ameaça, mas disse que vem recebendo alguns conselhos, né, de pessoas, olha, você está mexendo com gente perigosa. Queria que a senhora falasse sobre esse tema. Eu não gosto de falar sobre coisas ruins, vamos falar das coisas boas. Tá certo. Bom, deputada, a senhora já falou sobre isso em algum momento, mas falando aqui para a Rádio Bandeirantes, pessoal de Campinas, a senhora tem intenção, em algum momento agora, nas próximas eleições, de disputar prefeito e depois, mais para frente, na próxima governador aqui do estado? Ou essa não é uma questão para a senhora? Então eu vou te falar em partes, tá? Eu não tenho planos de disputar o governo, mas não digo agora que não disputarei. Eu não tenho condições nesse momento de te dar essa resposta, tá? Com relação à prefeitura, eu sou categórica. Não disputarei a prefeitura de São Paulo, porque entendo que não seria justo, por exemplo, com os eleitores de Campinas. Eu fui muito bem votada em Campinas, em Santos, em Amparo, em todas as cidades do estado. Você acha justo eu dar uma banana para os meus eleitores de fora da capital e disputar a prefeitura? Eu não acho. Não é justo, né? Aliás, isso não podia. Quem é eleito por um mandato não poderia deixar esse mandato para assumir mais nada. Entendeu? Então, assim, eu não tenho pretensão de ir para Brasília, mas vamos imaginar que eu fosse assumir um ministério, só em tese. O ministério, eu estou cuidando de todos, eu estou ampliando o meu âmbito de trabalho. Mas se eu for para a prefeitura, eu estou restringindo. Então, eu estou traindo os meus eleitores. Por isso, assim, gente, não tem a menor chance. Quem tiver interessado na prefeitura, esquece que eu existo, vai para cima, que eu não tenho nada a ver com isso. Deputada, nós vimos, aliás, para mim ainda o governo Bolsonaro está patinando em relação à política, em fazer política, em colocar na rua a política que ele vai precisar para implementar as reformas prometidas e necessárias. Como é que a senhora viu a nomeação da Joyce Hasselmann para ser a líder do Congresso, do governo? A Joyce é uma deputada muito atuante, ela é muito próxima do presidente, né? Não só próxima pessoalmente, mas ela é próxima de pensamento, entendeu? Ela realmente concorda com ele em muitas coisas, eu ouso dizer em quase tudo, tanto é que ela se apresenta como Bolsonaro de saia, né? Então eu acho que tem lógica ela ser líder do governo, porque eles são mesmo muito próximos, né? E ela está se esforçando, eu estou torcendo para que ela tenha muito sucesso. E a senhora está
contente com o nível de atuação do governo na política nesse momento? Eu penso assim, todo governante, né, ele tem lá uma linha de atuação. E a gente, como cidadão, concorda com umas coisas, não concorda com outras. Então, eu acho natural, acho que, no geral, o governo vai bem. Já apresentou o pacote da anticrime, já apresentou o pacote da Previdência, já cortou cargos, né? Que foi uma promessa de campanha. Então, estão tentando fazer um enxugamento, uma austeridade, vamos dizer assim, do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Tem gostado bastante da linha adotada pelo ministro da Saúde. As pautas abraçadas pela ministra Damares, sobretudo em lidar com jovens, né, vulneráveis, mulheres em situação de vulnerabilidade, são pautas que me agradam sobremaneira. Então, eu acho que, num balanço geral, o governo está bem. Bom, rapidinho para a gente encerrar. O que vai dar no Supremo hoje? Você quer que eu responda o que eu gostaria ou o que provavelmente vai acontecer? A impressão que a senhora tem acerca hoje dessa decisão do Supremo sobre... É muito triste o que está acontecendo, né? Obviamente, é um tema que é muito árido do seu ponto de vista jurídico e haveria argumentos para os dois lados. Entretanto, o lado abraçado pelos ministros até agora, e o que se anuncia será a decisão da Corte, é um lado, com todo respeito, muito ruim para a sociedade. Não porque a justiça eleitoral não seja confiável, não é nada disso, mas porque a justiça eleitoral tem uma natureza diversa da que tem a justiça criminal, que a gente chama de justiça comum, seja estadual, seja federal, né? A cabeça do criminalista, ela é talhada de maneira diferente. Eu vou dar 2 exemplos. Esse caso do deputado Cauê Macris. As contas dele, com esses cheques todos para uma empresa dele, foram aprovadas. Tem alguma coisa errada nisso? Não, porque eles olham ali os documentos, eles conferem, eles viram o nome do cheque, o beneficiário, não foram verificar onde o cheque foi descontado, entendeu? Para um criminalista, um delegado da Polícia Federal, alguma coisa ali ia chamar atenção. A mesma coisa o caso do ministro do Turismo, a história das mulheres supostamente laranja. Estou falando assim, supostamente, tudo em tese. A gente não sabe, tem que investigar. Tanto no caso do Cauê como no caso do ministro. Mas assim, uma das mulheres que se sentiu constrangida mandou um e-mail para a Justiça Eleitoral. Não fizeram nada. Ela mandou esse e-mail em setembro. Por que a Justiça não fez nada? Porque não é da natureza da Justiça Eleitoral apurar possíveis crimes de fraude, de desvio de dinheiro público, de lavagem de dinheiro. Aquele mesmo e-mail na mão de um delegado da Polícia Federal teria tido um outro destino. Sim. Então, o que o Supremo está fazendo é tirando da polícia, do Ministério Público, da Justiça Criminal, que tem toda essa experiência, né? O direito de apurar essas possíveis fraudes. Então, nós sairemos desse julgamento muito enfraquecidos, muito prejudicados, e eu estou muito triste. Tá, ok. Bom, juro, a última coisa. Às vezes eu tenho a impressão que o Supremo ele está definindo situações como respostas ao Ministério Público, assim, tipo... anda meio revoltado com a Lava Jato, o pessoal de Curitiba e tudo mais. Tem alguma possibilidade de existir esse tipo de coisa na visão da senhora? Não, eu acho que é isso mesmo, mas veja bem, um magistrado não pode julgar com base no particularismo, né? Porque, vamos supor, eles entendem que a Lava Jato exorbitou, que os procuradores exageram, é um direito deles, eu não estou tirando deles esse direito. Mas, poxa, esse julgamento não vai atingir só a Lava Jato, não vai atingir só o passado, vai atingir o passado, o presente e o futuro de todas as investigações. Então, é muito sério o que está acontecendo. Ok. Tá ok, deputada. Marcão. Eu queria agradecer, né, a participação da deputada estadual Janaína Pascoal. Eu que agradeço essa honra. E dizer que as portas aqui do Grupo Bandeirantes estão sempre abertas. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijo grande a todos aí da região de Campinas.